Eu quero saudar a igreja de Cristo que se reúne neste lugar, a igreja de Cristo que nos acompanha pela internet. Eu quero saudar com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acredito que seja melhor eu pregar, porque se eu começar a agradecer, talvez eu não consiga pregar. Então eu convido você, meu irmão, minha irmã, a abrir a palavra do Senhor em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Nós leremos do versículo 1 ao versículo 7. Ainda que assentados, mas com toda a reverência à palavra do Senhor. Diz assim o texto: Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que declaram apóstolos e não são. E descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Porque se você não se arrepender, eu virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, eis aqui a tua igreja, eis aqui a tua serva, em nome de Jesus Cristo, que teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações e nos ensinar aquilo que precisamos aprender de ti nessa noite. E que a ti, somente a ti, seja toda a honra, todo louvor e toda a glória, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, amadas irmãs, certa vez quando eu ainda não era pastora, eu congregava em uma igreja e o pastor foi pregar em algum texto aqui do Apocalipse e ele se lembrou e ele nos contou uma história que diz que numa igreja em que ele havia pastoreado, havia lá um senhor João, se não me engano o nome, e que era muito interessante, porque a Bíblia dele, quando chegava no livro de Apocalipse, tinha um grampo, um clipes ali, que ele não abria de jeito nenhum em Apocalipse. E que quando o pastor ia pregar em Apocalipse, ele ficava muito contrariado, ficava muito desconfiado, e às vezes nem queria ouvir a pregação. E é interessante, porque certamente esse senhor João não é uma exceção. Existem muitas pessoas que realmente temem o livro do Apocalipse. Mas já logo no início, no capítulo 1, que nós não lemos, mas o livro já diz o que ele é. É a revelação, capítulo 1, versículo 1 do Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João. Apocalipse nada mais é do que a revelação. E é interessante que, a um certo momento, lá no versículo 8 do capítulo 1, diz assim:
Eu sou o Alfa, Jesus falando, eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Mas lá no final de Apocalipse, não diz mais que é o que era, que é o que é, o que era e o que há de vir, porque no final de Apocalipse, ele já veio. Então ele é somente o que é e o que era, porque a revelação, as promessas já foram cumpridas. Então a gente não precisa temer o livro de Apocalipse. É a revelação de Deus através de Jesus Cristo. A revelação que Deus deu a Jesus Cristo das coisas que haveriam de acontecer e que deveriam ser anunciadas a nós, os servos e as servas do Senhor. João, então, é o autor desse livro. E João recebe, depois você lê, se você não leu, leia o capítulo 1, você vai entender melhor. João recebe, então, a orientação de Jesus para que escrevesse cartas às 7 igrejas da Ásia. E esses 7 traz em si a simbologia da totalidade. E não é que essa mensagem ou que essas mensagens serviram somente para aquelas igrejas naquela época. Essas mensagens servem para todas as igrejas, em todos os tempos, em todas as épocas. Porque é a totalidade, o número 7 significa essa totalidade. Então essa mensagem serve para mim, serve para você, serviu para aqueles que serviram ao Senhor há 50 anos atrás e aqueles que o servirão há 100 anos à frente. A era, só para contextualizar, era aproximadamente 95, ano 95 depois de Cristo. O imperador era Domiciano. E a igreja de Cristo, os cristãos, estavam sendo perseguidos pelo Império Romano. Estavam sendo torturados, estavam sendo mortos, porque queriam anunciar, professar, vivenciar a sua fé em Jesus Cristo. E o Império Romano não admitia ser contrariado. O Império Romano não admitia ser desobedecidos. E todos aqueles que se atrevessem a contraverter as suas determinações, tornavam-se então inimigos do império, inimigos do imperador. A intenção do Império Romano era manter o status quo, era manter o poder na mão dos poderosos, era manter a sociedade da forma como ela estava. E quais são as características de todo o Império Romano, ou todo o Império Humano, naquela época, hoje e nos anos que ainda virão? Todas as vezes que há um império humano, em que a humanidade toma o poder ou exerce o poder, há vaidade, há um apego a esse poder, há um apego a privilégios. E muitas vezes vale tudo, ou se faz de tudo para se manter o poder, para se manter os privilégios. E no caso do Império Romano não era diferente. Se fosse preciso mentir para manter o poder, então mentiriam. Se fosse preciso manipular para se manter o poder, então as pessoas seriam manipuladas. Se fosse preciso matar, então as pessoas seriam mortas. Eles estavam dispostos a fazer tudo e qualquer coisa para que o poder continuasse nas suas mãos. E aí vem Jesus com uma proposta totalmente diferente e anuncia um reino totalmente diferente. Porque a proposta do reino de Deus é de mudança. Mudança na forma de governar, não apenas mudança das pessoas que governam, mas mudança da forma de governar. Mudança na forma do imperialismo humano. João deixa claro no capítulo 1, como nós vemos, que Jesus Cristo é o Senhor. E que é Deus quem ocupa o trono. No versículo 8 do capítulo 1 nós lemos. Ele é o princípio, o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega. Todas as coisas convergem para Ele, como nós cantamos. Dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas.
E é segundo as suas orientações de Deus e a vontade de Deus, que o seu reino deve ser estabelecido, porque Deus tem o governo de todas as coisas. Amém? Amém. E essa realidade do governo humano não faz parte da proposta de Deus. César não é o governador. César não é o dono legítimo do trono. César não é o Senhor da história. Deus o é. Jesus Cristo é a presença de Deus na terra. Ele é o rei que veio para governar. E nele a vontade de Deus será feita, assim na terra como é no céu. Este reino não é imposto pela força, ele é oferecido pelo amor. Não é um reino de competição, é um reino de cooperação. Não é um reino de vingança, mas é um reino de perdão. Não é um reino governado por quem mata, mas é um reino governado por quem morre. Neste reino não há inimizades, nesse reino não há rixas, nesse reino não há ciúmes. Nesse reino não há discórdia, não há falsidades, não há divisões, não há inveja, não há mentiras ou coisas semelhantes. Neste reino, o imperador não é um tirano que constrange, que oprime e que impõe a sua vontade a qualquer preço. Neste reino, o imperador é um cordeiro. Um cordeiro que dá a sua vida. Um cordeiro que lava os pés. E aqueles que querem fazer parte desse reino têm que tornarem-se servos e não serem servidos. E a igreja de Jesus Cristo é o lugar onde o reino de Deus é manifestado. E nesta perspectiva, nós precisamos entender que eu e você somos igreja. Então nós, como discípulos e discípulas de Jesus Cristo, seguimos servindo. É o que a igreja em Éfeso fazia. Seguia servindo, oferecendo a outra face, sofrendo perseguições, humilhações, sendo caluniados, como diz o texto, sofrendo todo tipo de perseguição. Mas seguia promovendo a paz, denunciando injustiça, vivendo e pregando a palavra de Deus. E nós, enquanto igreja, precisamos também, a exemplo da igreja de Éfeso, sermos este lugar do encontro com Deus. E o encontro com Deus se dá no encontro com o outro. Precisamos seguir sendo este lugar de perdão, este lugar de acolhimento. Esse lugar onde os últimos serão os primeiros, onde os humildes serão exaltados, onde a graça, a misericórdia e a bondade de Deus estarão sempre presentes, onde homens e mulheres buscam mãos limpas e corações puros. A igreja de Cristo segue sendo um lugar de cura, um lugar de consolação, um lugar de chorar com aqueles que choram, um lugar de se alegrar com aqueles que estão alegres. Um lugar de quem cuida, lugar de quem respeita, lugar de quem considera o outro superior a si, lugar de quem abraça, lugar de amor, lugar de alegria, lugar de paz. Lugar de longanimidade, lugar de benignidade, de bondade, de fidelidade, de mansidão e de domínio próprio. E Jesus diz para a igreja em Éfeso: eu conheço vocês, eu sei quem vocês são, eu sei as obras que vocês têm realizado, eu estou vendo o esforço de vocês, eu estou vendo que vocês, apesar de todas as perseguições, sofrimentos e lutas, vocês têm se mantido firmes. Eu estou vendo a obra ou as obras de vocês. E é interessante que, se você já leu ou se você se lembra lá da carta de Paulo para os Efésios, lá no capítulo 6, tem um momento que Paulo diz assim para aquela comunidade: sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para ficarem firmes
contra as ciladas do diabo. A igreja em Éfeso já havia sido alertada de que eles precisariam manter-se firmes, que eles precisariam ser perseverantes, porque as lutas seriam grandes. Eles já haviam sido alertados por Paulo. Então Jesus diz para ele: olha, eu sei que vocês estão permanecendo firmes. E Jesus está dizendo para nós, igreja em Taubaté, para nós, igreja em São Luís, eu sei que vocês estão firmes, que vocês estão perseverando. Eu vejo as obras de vocês. Eu reconheço o trabalho de vocês, eu reconheço o esforço de vocês. Como Jesus orienta aquela igreja. Para não falarem palavras torpes, somente aquilo que edifica. Isso está na carta aos Efésios também. Para que não entristeçam o Espírito de Deus. Eles foram orientados para que não houvesse amargura, indignação, para que não houvesse ira, para que não houvesse gritaria, para que não houvesse maldade entre eles. E Jesus reconhece que eles fizeram isso, porque em um momento ele diz: olha, eu sei que vocês não suportam maldades. Jesus diz para a igreja em Éfeso, que os conhece, que sabe que eles desmascararam os falsos profetas, que tentaram se infiltrar entre eles. E eles também haviam sido alertados a respeito disso. Lá em Atos 20, quando Paulo se despede da comunidade em Éfeso, ele orienta os pastores: olha, cuidem de vocês mesmos e cuidem também do rebanho que Deus lhes confiou. Cuidem do rebanho que o Espírito Santo lhes confiou, porque há muitos lobos vorazes prontos para devorar o rebanho de Deus. Então a igreja de Éfeso, ela sabia que ela seria provada, mas ela resistiu às provações. Ela se esforçou, ela trabalhou, ela perseverou, ela foi fiel ao Senhor. Ela trabalhou e ela realizou muitas obras. Mas aí no versículo 4, Jesus diz para ela: olha, eu tenho somente uma coisa contra vocês. Vocês abandonaram o primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, se arrepende e volte à prática das primeiras obras. Já foi dito aqui no início do culto que nós estamos começando o novo ano eclesiástico. Inicia-se então oficialmente os trabalhos da igreja metodista no Brasil inteiro. Então é época de olharmos os planejamentos, é época de olharmos as programações, é época de nos debruçarmos sobre o orçamento, nos prepararmos para o trabalho, nos prepararmos para realizarmos também as obras para o crescimento do reino de Deus. E o tema que a igreja metodista está trabalhando nesse ano é: discípulos e discípulas no caminho da missão vivem a santidade integral, pessoal e social. Esse é o tema que vai nos dirigir nesse trabalho desse ano. Mas assim como aconteceu com a igreja em Éfeso, nós corremos o risco de nos tornarmos apenas ativistas e corrermos de programação em programação e nos tornarmos apenas realizadores de obras. Não adianta ser uma igreja atuante, não adianta ser uma igreja que persevera, uma igreja que resiste, uma igreja forte, uma igreja que se mantém firme, que combate a injustiça, que não suporta a maldade, uma igreja que canta, uma igreja que louva, uma igreja que prega a palavra e ser uma igreja que não ama. Não adianta. Uma igreja que trabalha de uma forma automática, que faz as coisas por fazer. Eu fico olhando, fico pensando, refletindo sobre a igreja de Éfeso. Quando a gente lê a carta de Paulo, uma igreja que foi tão perseguida.
Uma igreja que teve tantos sofrimentos, talvez por conta de tanta perseguição, talvez por conta de tanta luta, talvez por sentir que tenha se esforçado tanto e não tenha obtido o retorno. Talvez por terem falado tanto de Jesus Cristo e tão poucos terem acreditado, tão poucos terem se convertido. Talvez por isso essa igreja tenha endurecido o seu coração. Talvez tantas frustrações tenham endurecido o coração da comunidade em Éfeso. Talvez eles tenham criado uma espécie de escudo para se protegerem. E muitas vezes assim somos nós. Somos feridos e somos amados. Somos feridos. Vocês, como ovelhas, são feridos. Nós, enquanto pastoras, somos feridas. E às vezes, as feridas parecem ser feridas de morte. E muitas vezes, talvez, a nossa primeira reação seja essa da igreja, nos fecharmos para nos protegermos. Não permitirmos que as pessoas nos alcancem, não demonstrarmos que somos vulneráveis, que somos frágeis, nos fecharmos, não nos abrirmos mais para os relacionamentos, para a vida em comunidade. E eu acredito que a maior dor, ou uma das maiores dores, ou as feridas que mais demoram para cicatrizar, aquelas que mais sangram, são aquelas que acontecem em nome de Deus. Quando nós somos machucados, quando nós somos traídos, principalmente por aqueles que se aproximam de nós, em nome de Deus. Somos feridos, e para nos preservarmos, muitas vezes nós nos fechamos, desconfiados. Talvez a igreja de Éfeso, em Éfeso tenha se esforçado tanto, caminhado tanto na direção de um irmão, de uma irmã, sem resultado. Talvez você, enquanto igreja, também já tenha falado tanto de Jesus para alguém, já tenha se esforçado tanto para mostrar ou para manifestar o que a presença de Deus pode fazer na vida de alguém e não obteve nenhum resultado, e talvez por isso você se sinta frustrado. Talvez você já tenha buscado tanto dar um bom testemunho e ainda assim você só foi julgado, você foi caluniado e muitas vezes condenada. Mas ainda assim você continuou se esforçando, ainda assim você continuou perseverando. Só que em algum momento da caminhada você perdeu o brilho no olhar. Você perdeu a paixão, aquilo que te movia, aquilo que dava sentido, aquilo que fazia tudo valer a pena. Em algum momento da caminhada, você deixou de acreditar que Deus realmente pode todas as coisas. E você resolveu então tomar a rédea da sua vida. Você resolveu então fazer as coisas do seu jeito, à sua maneira, no seu tempo. Você deixou de afetar as pessoas e começou a impedir que as pessoas te afetassem também. Você deixou de confiar nas pessoas. Você deixou de buscar um relacionamento íntimo e verdadeiro com os irmãos, com a sua comunidade. Você deixou de desenvolver relacionamentos fundamentados no amor. O amor que salva, o amor que liberta, o amor que cura. O amor com o qual você e eu fomos amados e somos alvo dele até hoje. E aí você foi esfriando. Você foi esfriando. Você até continuou trabalhando na igreja, você até continuou trabalhando na obra. Mas não por amor. Mas não com amor. Por qualquer outro motivo que só você sabe. Mas não por amor. E a palavra de Deus vem para mim, para você, como foi para a igreja em Éfeso, e diz: lembra-te aonde você caiu.
Lembra quando você deixou de se importar. Lembra quando deixou de ser fácil o seu relacionamento com Deus e com os outros. Quando o império humano, quando o poder começou a interferir de tal forma que você não olhava mais para o outro como um igual, mas que você olhava para o outro como se você fosse um superior. Lembra lá no início da sua conversão, como tudo você colocava diante de Deus, como você buscava incessantemente ouvir a voz de Deus, como você ansiava pelas programações da igreja para que você pudesse estar lá junto com os seus irmãos, cultuando ao Senhor. Estar na casa de Deus não era um peso, não era uma obrigação ou um compromisso, era uma alegria, era um privilégio. Você se lembra? Você se lembra? Quando foi que você começou a pautar as suas decisões e a fazer as suas escolhas buscando apenas a realização das suas próprias vontades e o seu próprio bem-estar? Quando foi? Quando foi que você decidiu que iria cultuar ao Senhor só se não houvesse outro compromisso mais importante? Quando foi que você deixou que o seu coração conduzisse e determinasse as suas ações? Quando foi? Porque a palavra do Senhor nos diz que o nosso coração é enganoso. Então o nosso coração vai nos fazer olhar para alguém e dizer: ah, não vou com a cara de fulano. Ah, não vou com a cara de cicrana. Ah, não gosto. Não gosto. Então deixa ela no canto dela e eu no meu canto e está tudo certo. Mas a palavra de Deus vem e diz que amar não tem nada a ver com sentimento. Amar é um mandamento. A única escolha, a única coisa que compete a mim e a você é decidir se vamos obedecer ou não a esse mandamento. Lembra-te de onde caíste, se arrependa e volte, mude. Porque arrependimento não é só se entristecer, arrependimento não é só se lastimar, arrependimento não é só se reconhecer, é verdade, eu pisei na bola, eu fiz o que não devia ter feito. Não, arrependimento é mudança, arrependimento é metanoia. É deixar de praticar aquilo que você vinha praticando e passar a praticar as primeiras obras, aquilo que é o fundamento da palavra de Deus, do Evangelho de Deus, é amar. Praticar as obras como quem ama. Porque nada que você faça terá valor. Nada alcançará o coração de Deus se não for feito com amor e por amor. E mais, não adianta você dizer... Você declarar ao Senhor nos seus momentos de intimidade: Senhor, eu te amo, Deus, eu te amo, não adianta. Para de se iludir. Porque se você não amar ao teu irmão, a quem você vê, você não ama a Deus. A quem você não vê. Isso é o que a palavra nos ensina. Está escrito na Bíblia isso. Como você pode dizer que ama a Deus a quem você não vê, se você não ama o seu irmão a quem você vê? Deus está presente em cada um de nós e Ele se manifesta no meio de nós, nas nossas relações, nas nossas trocas, no nosso afeto. Arrependa-se, mude, é o que diz o Senhor, porque se isso não acontecer, está escrito aí, nós lemos. Jesus está dizendo: eu vou tirar o seu candelabro. Eu vou tirar o seu candelabro. Olha lá para que a gente possa entender melhor isso. Lá no capítulo 1, vamos lá, versículo 12 e versículo 13. Capítulo 1 de Apocalipse. João dizendo: voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros semelhante a um filho do homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito com um cinto de ouro. Ou seja, Jesus, esses 7 candelabros representam as igrejas de Jesus Cristo, e Jesus está no meio delas, sendo essa luz
que a conduz e que a ensina. E Ele está dizendo, olha, se você não se arrepender, se você não mudar, eu vou retirar o candelabro, você não será mais a minha igreja, você não terá mais parte comigo. Então olha, aonde foi que você caiu? Lembra de onde foi que você caiu, se arrependa e volte. Mas aí vem a promessa. Vem a promessa no versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Tudo converge para o plano perfeito, para o plano primeiro de Deus. Quer que nós possamos viver ao lado dele no paraíso e desfrutarmos da árvore da vida com liberdade eternamente. Você vai então usufruir da promessa de Deus, do plano primeiro de Deus, aquele que era desde o início. Como diz o capítulo 21 de Apocalipse, depois você vai até lá e lê. Você vai conhecer, você vai viver, você vai experimentar o novo céu e a nova terra. Você vai poder beber da fonte, da água da vida eternamente. Não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais lamento. Só a presença de Deus eternamente. Eternamente. E a igreja de Cristo, santa, redimida, louvando e bendizendo ao Senhor. Na mais santa das alturas, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. A minha oração é que apesar de todas as lutas, apesar de todos os desafios e injustiças que você possa ter experimentado, é que você, como igreja de Cristo, permaneça firme, que você persevere, que você seja assim um instrumento de cura e de libertação, quando e aonde você estiver. A minha oração é que a sua fé seja fortalecida e que a sua esperança seja avivada. Porém, acima de tudo e sobretudo, eu oro para que o amor seja a sua marca. Para que o amor seja a marca dessa comunidade de fé. E que nessa noite, noite de ceia, noite em que nós nos lembramos do amor de Jesus Cristo por nós, noite em que se inicia esse novo ano eclesiástico, que para a honra e glória do Senhor nós haveremos de trabalhar e trabalhar muito para o crescimento do reino de Deus, mas que nessa noite você decida e você se comprometa com Deus, que todas as suas obras estarão fundamentadas na firme decisão de amar. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. Você vai ouvir uma canção agora. Enquanto você ouve essa canção, se coloque na presença do Senhor que está neste lugar. E fale com Ele. Fale com Ele. Se precisar pedir perdão, peça perdão. Mas não deixe passar a oportunidade de se arrepender. E de voltar ao primeiro amor.